Se pensamos nas primeiras drafts do IETF a respeito desse assunto, na draft Martini, na draft Compella, que ainda eram propostas para soluções ponto a ponto, a gente vê que já tem algum tempo que se fala em tecnologias semelhantes à VPLS. No entanto, vivemos um momento importante porque essa tecnologia, essas propostas, estão chegando a uma consolidação. Hoje de manhã nós ouvimos o Carlos Campana, da Cisco, falando sobre gerência de redes Ethernet. Isso e outras tecnologias que estão surgindo, agregadas à questão da gerência, estão fazendo com que as grandes operadoras tornem-se mais confiantes com relação à utilização de Ethernet, não apenas nas redes locais, mas também nas redes metropolitanas. Então, já se fala sobre isso há algum tempo, e quando começou-se a falar sobre isso, e quando os protocolos começaram a se consolidar, redes experimentais como a Internet 2, como a Geant, uma nos Estados Unidos, outra na Europa, começaram a implementar, a colocar em suas redes essas soluções. Um pouco mais tarde, a gente vê que o que acontece é que empresas um pouco mais jovens, um pouco mais corajosas, que não têm muito o que perder, começam a entrar no mercado. E a gente vê aí nomes como Broadwin, por exemplo, ou Mazard, nos Estados Unidos, que começaram a propor, a colocar isso à venda, né, soluções de VPLS, que a gente vai ver o que significa exatamente, já no mercado americano. Só que as grandes operadoras ainda não tinham entrado nesse mercado. E a gente vê que hoje, no final de 2006, início de 2007, algumas grandes operadoras também estão entrando, não apenas regionalmente, mas também pensando em mercados maiores. Então, a gente vê nomes como AT&T, por exemplo, que já estão entrando nesse mercado, né? E para não ficar limitado ao mercado americano, você poderia passar para mim? A gente vê que a própria China Telecom já tem esse serviço sendo oferecido desde 2005, desde o ano passado. No Japão, a NTTPC Communications também já está oferecendo esse serviço nacionalmente. E é claro que quando a gente fala de nacionalmente no Japão, é diferente de falar de nacionalmente nos Estados Unidos, porque é uma área geográfica bem menor. E empresas como a Verizon nos Estados Unidos já estão planejando lançar esse serviço no primeiro trimestre do ano que vem. Ou seja, já está para lançar esse serviço. E esse serviço, a gente vai ver também com mais detalhes, vai substituir soluções tradicionais. A gente vê que hoje, e mesmo no mercado brasileiro, ainda existe muito frame relay, muito ATM, e a gente diz que são soluções de VPNs tradicionais. Não vou dizer nem legadas, porque, na verdade, ainda existe muito frame relay, muito ATM, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E essa solução de VPLS traz uma solução de camada 2 alternativa, baseada em Ethernet, para esse mesmo serviço. Uma coisa interessante é que a própria Sprint, que nos Estados Unidos é um dos 3 maiores provedores de frame relay atualmente, já está pensando em descontinuar o serviço de sua rede frame relay. E planejou isso até 2009. E o que eles estão pensando em colocar no lugar? É uma solução de VPN Layer 2, apesar de que não estão pensando ainda em utilizar a versão padronizada que a gente vai apresentar. Mas é um indício de que mesmo as redes tradicionalmente focadas em frame relay e em ATM já estão pensando em transições para esse novo mundo Ethernet. Então, o que tínhamos a falar sobre mercado era isso. O Luciano vai continuar. Bom,